quer um celular tem inteligência artificial. Esse controle tem inteligência artificial também. Até mesmo essa fita adesiva vem com inteligência. Stop it. Get some help. Ok, uma das coisas que estourou nesse tempo que eu tava fora do YouTube foram as inteligências artificiais. Um dos assuntos que eu acompanhei de perto. E assim, inteligência artificial parece um novo LED, de onde você vem e brota aqui, pum, inteligência artificial. E a pergunta que fica é pra se desesperar em relação a isso? Antes de mais nada, deixa eu explicar mais ou menos o que é a inteligência artificial e de que de inteligente não tem nada. Só pra deixar claro, eu não sou nenhuma especialista, eu só acompanho toda a situação que tá acontecendo e eu convivo com bastante pessoas que sabem o que isso significa. Mas Juliana, como assim? Ela não é inteligente? Eu pedi pra ela fazer minha tarefa de casa e ela fez. Calma, não é assim que funciona. Ela não pensou na sua tarefa e escreveu. A inteligência artificial nada mais é do que uma reprodução gourmetizada, um mímico gourmet. O que acontece? Para a inteligência artificial funcionar, ela precisa de um banco de dados. Um banco de dados que é feito por seres humanos. Aí você bota uma informação, vamos dizer, no HD, e a inteligência artificial pega essa informação desse HD. Por exemplo, se eu perguntar para Alexa, quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é igual a 4. Por que a Alexa sabe disso? Porque alguém chegou lá no banco de dados da Amazon e botou que 2 mais 2 é igual a 4. Então, quando eu perguntar para ela quanto é 2 mais 2, ela vai me responder 4. Da mesma forma que se alguém colocar que 2 mais 2 é igual a 64, ela vai responder 64. Ou seja, a inteligência artificial, ela copia um dado que a gente deu para ela. Ela não cria de fato um dado novo. Eu chamo de um copiador gourmetizado, justamente porque quando ela repassa essa cópia, ela repassa de um jeito diferente, de um jeito mais bonito. Então ela não age por conta própria. Ela precisa primeiro que um humano coloque a informação lá e que um humano peça essa informação. No dia que elas agirem por conta própria, a gente já morreu. Ah, mas 2 mais 2 todo mundo sabe que é 4, né, Juliana? Então como é que ela faz o resumo do meu livro? Como ela faz essas coisas mais complexas? Primeira pergunta é como é que se resume o livro? Existem estudos que indicam como se fazer um resumo de alguma coisa. Sim, existem estudos pra isso, sabia? E o que você faz? Você ensina essa inteligência artificial a fazer isso. Por exemplo, de repente você ensina que pra você resumir, você tira os adjetivos ou palavras repetidas. Então vamos supor que eu falo a frase: nossa, eu gosto muito de você nesse dia de hoje. A inteligência artificial vai achar, por exemplo, muito é um adjetivo de intensidade, então eu vou tirar. Nesse dia de hoje é meio redundante. Nesse dia não precisa, porque está redundando o hoje. Então existem estudos para com que a inteligência artificial possa trabalhar em relação a isso. E o mesmo vale para imagens. Da mesma forma que a gente ensina crianças que, por exemplo, isso aqui é um lucário, a gente vai falar, então, inteligência artificial, esse bonequinho aqui é um lucário. Então eu acho que é muito importante a gente colocar aqui que não é uma mágica, não é uma magia, não é assim tão complicado quanto as pessoas acham que é. Bem, é complicado no sentido de que pra você ensinar ela a fazer isso, você precisa aprender tipo uma linguagem da inteligência artificial. Não é exatamente uma linguagem, mas talvez pra ilustrar melhor pra vocês, você meio que tem que aprender a língua dela pra ensinar isso pra ela. E qual é a língua dela? A programação. Eu estou ensinando isso de uma forma bem básica e bem, talvez, lúdica, pra justamente as pessoas entenderem melhor. Obviamente tem muito estudo, tem muita gente com colunas doendo de ficar programando. Não é realmente assim tão simples assim quanto eu coloquei, mas dá pra entender o geral como é que realmente funciona essa inteligência artificial, que ela não é inteligente, não é magia e que a gente precisa de humanos para fazer ela. Obviamente, a gente tem essa pergunta que é como é que tá a inteligência artificial nesse momento? E como é que isso me afeta, tipo, na minha vida, no meu cotidiano e no meu mercado de trabalho? Não no meu exatamente, no das pessoas no geral, né? Assim, da mesma forma que o celular se tornou algo normal sem a gente meio que nem perceber, é o que vai acontecer com a inteligência artificial. Na verdade, já tá acontecendo numa certa medida. Sabe quando você vai, tipo, naqueles sites e você pede pra pagar uma certa pessoa? Ou quando você vai fazer uma pesquisa em um local que você pede um resultado? Todos eles usam inteligência artificial para te dar um resultado. Então você já meio que já tá usando um pouco essa ferramenta meio que sem perceber. Você não precisa exatamente acessar o chat GPT ou outra plataforma de inteligência artificial para usar a inteligência artificial. Ela também já tá muito presente em programas de edição de vídeo, por exemplo, ou principalmente em programas de imagens. E obviamente que a inteligência artificial não é só aquelas imagens bizarras que são feitas. A própria Alexa aqui é uma inteligência artificial. O que tá acontecendo nesse momento é que realmente está tendo esse boom de inteligência artificial, porque supostamente vende mais, está sendo um marketing e tudo mais, mas daqui a pouco os próprios programas nem vão mais falar que isso aqui é inteligência artificial, que já vai virar algo tão banal que nem vai fazer diferença. E o que acontece é que a gente mesmo tá meio que entendendo como que a gente usa essa inteligência artificial. Em relação ao mercado de trabalho, o que mais se busca é justamente pessoas que saibam falar a língua da AI, saibam programar, que saibam criar inteligências artificiais. Na seção de você utilizar uma inteligência artificial, nesse momento, quem está sabendo lidar com essas ferramentas é quem está tendo mais vantagens no mercado de trabalho. Porque, obviamente, a inteligência artificial, ela te ajuda no seu trabalho, te ajuda
ajuda no sentido de fazer mais rápido, de repente fazer uma coisa que é um pouquinho mais monótona e é mais chata. Há, de fato, algumas vantagens em usar a inteligência artificial. Por exemplo, uma das ferramentas que eu mais usava era justamente aquela borrachinha mágica para apagar as coisas, ou até mesmo quando eu reduzia o áudio, tinha uma ferramenta de inteligência artificial que fazia com que os cortes da música fossem em lugares desapropriados. E tipo assim, eu não tô fazendo uma nova música, não é uma questão criativa, era mais um trabalho manual, que eu ia ter que fazer comigo mesmo, ouvindo assim o som, cortar no lugar certo. Não, a inteligência artificial já foi lá e fez o corte pra mim. Assim também como tem algumas inteligências artificiais que já fazem esses cortes de espaço vazios quando a gente fala aqui no YouTube. Não no YouTube exatamente, mas nos vídeos. Então, existem ferramentas de inteligência artificial que são de fato boas. A minha vida é outra depois que eu ganhei uma Alexa. Gente, é muito mais prático. É só falar, Alexa, desliga o abajur. Ou também teve uma notícia que, por exemplo, foi utilizada uma inteligência artificial para detectar um câncer de mama num estágio muito prematuro que dê para fazer uma reversão com mais segurança. Então, existe sim um lado positivo em relação à inteligência artificial. Porém, na minha opinião, eu acho que nós, como humanidade e principalmente como governos no geral, eu diria até, não estamos preparados para o lado negativo da inteligência artificial. Assim, a gente não pode negar que o deepfake gera uns memes maravilhosos que a gente ri muito e é divertido. Mas a gente tem que lembrar que a inteligência artificial tem um potencial de criar fake news assustador no caso. Aquele ditado de que uma foto vale mais do que 1000 palavras ainda vale nos dias de hoje. Então existe também esse perigo em relação à inteligência artificial de criar coisas que as pessoas vão acreditar. E é algo que a gente tem que repensar muito em relação como humanidade. Sem contar que, por exemplo, as grandes empresas querem ter mais dados e mais coisas. O Instagram hoje em dia, se você não for lá desabilitar que você não quer que ele treine com as suas fotos, ele tá lá treinando os vídeos que você fez, as fotos dos seus filhos, dos seus animais. Então tudo no banco de dados da Meta. Outro ponto negativo é que a inteligência artificial vem entulhando a internet. Para pensar em relação à imagem. Uma inteligência artificial pode fazer milhares de imagens em minutos. E essas imagens estão na internet. Tanto que se você acessava o Pinterest há 3 anos atrás, você tinha várias imagens de pessoas feitas. Agora quando você acessa o Pinterest, é tudo feito por inteligência artificial. Obviamente não tudo, gente, mas você percebe a grande diferença do que você recebe daquele site. Outra coisa também é que tem muita gente querendo tirar proveito em relação a isso para fazer dinheiro, obviamente, porque a gente vive num mundo capitalista. Por exemplo, já tá tendo um problema na Amazon, onde pessoas mandam no chat GPT escrever um livro, essa pessoa bota esse livro na Amazon para vender. Da mesma forma que aqui no YouTube, no TikTok, tem muitos conteúdos gerados inteiramente por inteligência artificial. Inclusive, é só você dar 2 likes em situação de inteligência artificial no algoritmo, ele já te passa várias pessoas falando: faça muito dinheiro utilizando a inteligência artificial para gerar likes e views no TikTok, ou no Instagram, ou na plataforma que for. Eu vou te dar um spoiler, gente. Você não vai fazer dinheiro dessa forma, tá bom? Você não vai. Você só vai poluir a timeline das pessoas. E eu considero que isso pode levar, de fato, a um deterioramento das artes no geral. Assim, talvez não das artes em si, mas do entretenimento. E assim, toda essa situação, atualmente, as redes sociais não querem, né? O YouTube não quer, o Amazon tá tentando lidar com isso, porque nós, como os consumidores, a gente não quer assistir isso. A gente não quer assistir algo feito inteiramente por uma máquina. Mas isso é a gente agora. A gente não sabe como é que vai ser as próximas gerações e no futuro. Ou se as plataformas falarem que, não, realmente é muito mais barato isso, então não vamos mais divulgar as pessoas reais. De certa forma, meio que forçar o consumidor a pegar isso. Então é algo que realmente tem que se pensar muito em relação ao entretenimento no futuro. Como ilustradora, eu vejo sim muita gente já usando inteligência artificial para gerar imagens publicitárias ou para gerar imagens de capas de livros. A gente tem que de fato se preocupar em relação aos empregos que serão perdidos. Eu acho que mesmo se a gente regularizar, não vai evitar perder empregos. Mas principalmente a gente tem que pensar em relação à qualidade. Porque eu vejo muita gente que consome séries, consome filmes, consome quadrinhos, e quando a gente da classe artista reclama, eles ficam: mas isso acontece, a máquina vai pegar as coisas mesmo, para de reclamar. Sendo que o próprio consumidor vai ser afetado por isso, porque você vai ter menos qualidade, porque essas imagens, por mais que elas sejam bonitas, elas não são de qualidade. E eu sei que quem não está no meio, por exemplo, se eu escuto uma música gerada por inteligência artificial, eu realmente não consigo diferenciar de alguém feito por humanos. Então eu entendo que tem essa barreira em relação a entender o que é de inteligência artificial ou não. Mas eu, como uma pessoa que está sempre vendo arte, está estudando arte, está fazendo, eu consigo ver esses erros, esses pequenos erros de qualidade que realmente afetam no final. E aí eu considero uma das minhas principais preocupações é justamente em como que as IAs têm uma tendência absurda de empurrecer a humanidade. Porque cada vez mais a gente tem mais informação em tempo mais rápido e a inteligência artificial vai acelerando isso cada vez mais. Então a gente acaba perdendo esse pequeno estopim de querer aprender algo novo, que é algo que demora, que é algo que leva tempo, porque a máquina pode fazer em segundos.
Afinal, pra que eu vou gastar anos da minha vida aprendendo a desenhar, ou aprendendo a compor, ou aprendendo literatura, se um programa pode fazer em segundos o que eu queria fazer? Sem contar que, conforme menos a gente sabe, mais baixa vai ser a nossa régua de qualidade. E novamente, eu não acho que assim, a gente tem que aprender tudo de tudo e ninguém pode usar a inteligência artificial pra nada. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que a inteligência artificial tem uma tendência de deixar a gente mais preguiçoso. Porque afinal, por que eu vou fazer aquele resumo daquele livro, daquele professor que ele me pediu, se o ChatGPT pode fazer isso pra mim? Eu nem gosto da matéria dele. O que eu acho particularmente uma pena, porque a inteligência artificial, assim como a internet, tem muito potencial para que a gente consiga adquirir informação de qualidade. Só que, como a gente já viu com a internet, não é isso que aconteceu, e eu acho pouco provável que isso vá acontecer no futuro também. E outro ponto muito importante também é quem controla essa base de dados dessas inteligências artificiais. Porque, como eu disse, alguém chegou e falou para Alexa que 2 mais 2 é igual a 4. Quem é que me garante que quem for ensinar uma inteligência artificial, seja ela qual for, vai estar de acordo com essa questão de ensinar corretamente a informação? Não só isso. Quem é que vai monitorar esse banco de dados para quando uma informação for velha, vamos supor, descubra que se uma teoria estava enganada, essa pessoa vai lá, tira essa teoria desse banco de dados e bota a nova. Quem é que vai monitorar esses bancos de dados? E obviamente a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo capitalista, onde cada vez a gente quer mais e mais coisas, e a inteligência artificial vem aí para fazer com que a gente produza mais e descanse menos, e que a gente tem que ser tão potente quanto essa máquina, senão vai todo mundo perder os empregos. Então realmente não é mil maravilhas em relação às IAs. Porém, apesar de ter dito tudo isso que eu disse, eu sou uma pessoa com esperanças. Eu tenho bases para isso? Dados? Não. Tenho só o quê? A minha esperança. Para mim, a primeira coisa fundamental para lidar com a inteligência artificial é aprendê-la. Não necessariamente a usá-la, mas aprender como ela é, como ela funciona, quais são os sites que estão fazendo isso. Eles estão de acordo? Eles estão, por exemplo, um site de imagens. Todas as imagens que eles estão treinando a inteligência artificial está de acordo com os artistas, sabe? Ele está pagando os artistas, ele pediu a autorização deles, ou é um site que simplesmente pegou da internet e dane-se. Realmente não tem como vencer, mas tem como a gente meio que guiar pra onde ela vai, e eu acho que a gente só consegue guiar pra onde ela vai se a gente aprender o que ela é. Novamente, não tô dizendo que é pra usar, não tô dizendo que programador de arte não é artista. Me desculpa, gente, se você é uma pessoa que digita 3 palavras lá no Midjourney e sai uma imagem, você é programador de imagens, no caso nem de arte, você é um programador de imagens. Mas eu também não acho que os artistas perseguirem essas pessoas também vai ajudar alguma coisa, eu não acho que vai ajudar ninguém. Então aprender e ensinar como essas ferramentas funcionam, eu acho que é fundamental, sabe? Eu acho que é fundamental, principalmente aquele primeiro tópico que eu fiz de ensinar, gente, isso aqui não é uma inteligência de verdade, isso aqui foi feito por humanos, tem um estudo por trás, para as pessoas não acharem que é magia. Pessoalmente, é um dos pontos que eu acho que a inteligência artificial não vai acabar com as artes em si, porque a arte em si, eu acho que realmente só consegue ser feita por seres humanos, porque principalmente as inteligências artificiais de imagens, elas não pensam, elas não têm essa questão da nossa vivência, elas não sabem o que está acontecendo no mundo hoje, elas não têm realmente um raciocínio, não têm sentimentos. E eu acho que sentimentos e vivências, quando são colocados na arte, é algo que se conecta muito entre os seres humanos no geral, sabe? Eu acho muito pouco provável que, por exemplo, uma inteligência artificial conseguisse fazer um Guernica, né, do Picasso, que falava justamente sobre a Guerra Civil na Espanha, que ele não teria o contexto nem os sentimentos do pintor em relação àquilo. Porque, novamente, a máquina não tem isso. Ela pode, de repente, ajudar o artista, mas realmente ela fazer essa arte pronta por si só, eu acho muito pouco provável. O que eu vejo, assim, em relação à arte é que talvez ela volte a ser um pouco mais elitizada como ela era antigamente. Cada vez os artistas vão ter que ser melhores e mais inventivos e vão ter que crescer criando um nome próprio. Mas eu acho que acabar com a arte por si só não vai acabar. Sem contar que, como eu disse, para você aprender a fazer arte, você precisa de tempo. Cada vez mais, quem tem tempo hoje em dia é quem tem dinheiro. Então, realmente é uma volta do elitismo da arte. E um ponto muito importante para justamente lidar com a inteligência artificial é regulamentação. E, gente, regulamentação não é censura. Censura é você impedir que algo seja feito ou que algo aconteça. A regulamentação são regras para o que você pode fazer ou não. E sim, essas regras precisam ser feitas, porque senão fica uma bagunça. Senão qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, eu particularmente acho que tem que ter uma regulamentação que seja obrigado a identificar que aquela peça ou aquele produto foi feito por inteligência artificial. Também acho que a base de dados ela seja regulamentada, sabe? Que as pessoas vejam se de repente o que está ali dentro é realmente verídico. É inaceitável que a Meta possa pegar as fotos de qualquer um e dane-se, né? Inclusive, se você é do Brasil, você consegue barrar isso, justamente porque o Brasil tem regulamentação em relação a isso. Não podem usar as suas fotos sem a sua permissão. Que é um básico, gente. É um básico. A pessoa tem que pedir a sua permissão para usar as suas fotos. E isso sem regulamentação é o que pode acontecer e é o que está acontecendo. Por exemplo, se você é dos Estados Unidos, a Meta vai falar, vamos usar, dane-se. Porque nos Estados Unidos não tem regulamentação. Então você não tem como pedir para tirarem. Ah, Juliana, mas como é que isso acontece? Como é que a gente regulamenta? O que eu posso dizer é para vocês ficarem informados em relação a isso. Tem o NITA, que é uma organização de artistas
crianças estão realmente fazendo plebiscitos, estão se reunindo com o pessoal do governo para conseguir fazer uma regulamentação e, obviamente, a forma mais eficaz é votando em pessoas que saibam o que estão fazendo e pessoas que pensem em relação à inteligência artificial de forma mais humana. E é um absurdo, nas escolas hoje em dia não tenha uma cadeira de tecnologia, sabe? A gente já tá com smartphone há mais de uma década e ainda hoje a gente não ensina nas escolas sobre tecnologia, sobre redes sociais, sobre inteligência artificial. Isso é algo que deve ser, que a gente deve pressionar no governo para que tenha, para que, né, as pessoas não sejam tão facilmente enganadas. E eu sei que talvez tudo isso que eu fale seja uma grande esperança, talvez eu seja muito inocente, mas eu pelo menos prefiro ter essa esperança do que achar que vai tudo virar uma grande bola de sistema que a gente vai ser controlado por inteligências artificiais. E começaram as revoltas das máquinas porque a minha câmera acabou a bateria no meio da gravação. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já sabiam que a inteligência artificial não é inteligente? Como é que essa ferramenta está afetando a vida de vocês? Também comenta aqui se você já gostou desse tipo de vídeo que eu trago mais. E é aquilo, gente. Deixa o seu gostei se você gostou. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Eu sou Juliana Corner. Um beijo e um queijo.